Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe Evangelizadora de Birité, bem como você que nos acompanha pelo Facebook e YouTube da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Nós estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum e normalmente neste Pão da Palavra nós meditamos o Evangelho Dominical. A partir de hoje nós vamos meditar toda a liturgia da palavra, dando um enfoque maior, é claro, na leitura e meditação do Santo Evangelho. Nesse 12º domingo do tempo comum, a primeira leitura é Jeremias capítulo 20, versículo 10 a 13. Jeremias paga com a perseguição e a prisão do templo a sua missão profética. Numa das suas confissões, dirige a Deus o seu desabafo de profeta perseguido. Expõe o seu desconforto e sua esperança, mistura de sentimentos em que, não obstante os projetos dos adversários, prevalece a confiança no Senhor. O Senhor perscruta os rins e o coração dos homens, e não deixará que o inimigo prevaleça. O profeta torna-se, por isso, cantor do Deus libertador. A experiência do profeta bíblico não se pode comparar à de um mensageiro que refere uma palavra que não lhe pertence. Ele está, ao invés, emprenhado plenamente na história do povo, ao qual anuncia com a vida a vontade de Deus. Jeremias mesmo vai dizer, no versículo 7, Tu me seduziste, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Jeremias vive até o fim a paixão, tal como a dificuldade e o desalento que lhe vem do acolhimento ou da rejeição da vontade do Senhor. Já Moisés, na narração do Êxodo, e depois os grandes profetas de Israel até Jeremias, profeta por excelência, e os cristãos partilham com Jeremias a condição de quem anuncia uma palavra muitas vezes recusada. Eles próprios tornam-se profetas rejeitados, ícones visíveis de tudo o que acontece à palavra. Certamente levam ao desencorajamento as invectivas da multidão, as denúncias fundadas em acusações falsas, como aparece no versículo 10, como da mesma forma aconteceu com Jesus, basta conferir em Mateus capítulo 26, versículo 59. E com os seus discípulos, como nós vamos notar no Evangelho que será proclamado hoje. Mas o fiel experimenta, juntamente com o sofrimento, a proximidade do Senhor, sabendo que a causa que ele defende é a de Deus, cujo triunfo é certo. O salmo responsorial é o Salmo 68, na Bíblia hebraica, Salmo 68, verso 8 a 10, verso 14, 17, depois 33 a 35. As palavras do Salmo interpelam o Senhor e invocam sua resposta no tempo da perseguição. O justo perseguido, que é uma prefiguração de Cristo, não fica esmagado pelas provações, mas se abre a esperança em Deus que ouve os pobres. O servo sofredor, tal como os oprimidos de todos os tempos que invocam a salvação. Já a segunda leitura é Romanos capítulo 5, versículo 12 a 15. Depois de ter falado do amor de Deus pelo homem, Romanos capítulo 5, versículo 1 a 11, Paulo desenvolve um paralelismo entre a figura de Adão e a figura de Cristo. O amor de Cristo redime o homem da culpa de Adão, por cuja transgressão o pecado e a morte entraram no mundo. Embora antes da lei de Moisés o pecado não fosse tido como tal, o paralelismo revela a superioridade absoluta do que aconteceu com Cristo. Por causa de um só homem, a graça de Deus alcança todos os homens. A lei de Moisés, a Torá, o dom do Senhor a Israel, tornou manifesta a condição de pecado àqueles que infringiam seus preceitos. Todavia, já muito antes, desde o início, o homem viveu sob o signo do pecado e da morte, que entraram no mundo a partir do primeiro homem, e foram ratificados pelo pecado dos descendentes. São Paulo relaciona o dom da graça recebido por meio de Cristo com o próprio início da vida humana. Melhor, Adão é figura daquele que havia de vir, no versículo 14. Ou seja, remete para o outro Adão, para o homem novo que veio inverter a história através do dom da salvação. Que a culpa de um homem caísse sobre seus descendentes era considerado normal em Israel, é a opinião dos discípulos de Jesus perante o cego de nascença, basta conferir João capítulo 9, versículo 2. Mas que a justiça de um só homem se derramasse tão abundantemente que pudesse justificar o homem perante Deus, foi tornado possível só pela morte de Jesus na cruz.
oferenda infinita de amor que continua a produzir seu efeito em cada ser humano. Nesse momento nós vamos escutar o Evangelho deste dia, que é Mateus, capítulo 10, versículo 26 a 33. Mateus, capítulo 10, versículo 26 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sob os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor, orarei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, lendo esta palavra, nós percebemos que Jesus, ao enviar os 12 em missão, este mesmo capítulo, no versículo 5, Jesus os instruiu acerca do comportamento a ter na perseguição. O próprio Deus será a garantia de sua mensagem. Não há nada encoberto que não venha descobrir-se. Versículo 26. Os apóstolos responsáveis pela pregação, versículo 27, não devem temer o martírio, porquanto para que o cristão a morte física não é o acontecimento definitivo. Deus não fica indiferente à sorte dos seus mensageiros. É antes o juízo de Deus, o fato de sermos por ele reconhecidos, que constitui a orientação para o comportamento daquele que é enviado. Compreendamos melhor esta palavra. Ao chamado de Jesus corresponde ao envio para os apóstolos e para os outros cristãos. O Senhor nunca escondeu aos seus discípulos o peso que comporta o testemunho dele e da boa notícia anunciada em seu nome. A sorte do filho, servo sofredor, acusado e condenado injustamente, prepara os discípulos de todos os tempos para um testemunho nem sempre fácil, nem isento de desânimos, por vezes da renegação do Mestre, como aconteceu com o próprio apóstolo Pedro. Confira lá depois, Mateus 26, versículos 69 a 74. Jesus encoraja os seus discípulos a alargar o horizonte da vida e a avaliar os riscos vividos por sua causa no contexto mais amplo da vida com Deus e da vida eterna. O cristão é chamado a viver na confiança de que o Pai não o abandona nas mãos dos perseguidores, que sua vida, sua salvação custou o sangue do Filho e tem por isso, aos seus olhos, um valor imenso. A fidelidade e a confiança no Senhor serão recompensadas por aquele reconhecimento que já se manifestou na ressurreição de Cristo. O que esta palavra pode nos dizer para a nossa vida neste dia? Impressiona a história de tantos mártires cristãos antigos e atuais que escolheram o caminho da coerência e da fidelidade ao Senhor a custo da própria vida. É com eles que nos encontramos na comunhão dos santos, vivida sobretudo na celebração eucarística, uma companhia que a comunidade dos fiéis gosta de ter ao seu redor, mesmo com as pinturas, os afrescos, os mosaicos que adornam as nossas igrejas, hoje reduzidas muitas vezes a belas obras que se admiram em igrejas-museu. Expressões artísticas surgidas para tornar humanamente visível o que vivemos na fé. Para o profeta, para o apóstolo e para cada fiel, a coragem de afirmar a fé correndo risco de vida, Jesus mesmo diz: o que escutais ao ouvido proclamai sobre os telhados, no versículo 27 do capítulo 10. Não depende de uma atitude estoica ou de uma espécie de desinteresse pela vida, mas da confiança na proximidade de Deus expressa também por Jeremias na primeira leitura e pelas palavras do Salmo 68.
O cristão não é chamado a procurar o martírio como prova de sua fé, mas a viver constantemente a vida com os olhos fixos no alto, no céu. Isto é, a alargar aquele horizonte que hoje, mais do que nunca, tende a fechar-se no círculo dos benefícios desfrutáveis aqui e agora. As indicações que Jesus dá aos apóstolos enquanto os envia em missão no Evangelho não visam a constituição de um grupo de corajosos, mas são um convite premente dirigido a cada um para que esteja pronto no momento em que o anúncio do Evangelho, o testemunho do seu nome, a confissão da sua fé, requeira uma negação de si mesmo, aquele perder a vida que quer dizer ganhá-la para sempre. Quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la, disse Jesus, Mateus capítulo 16, versículo 25. Mateus deve ter visto nas palavras do Mestre um encorajamento aos judeus que, acolhendo Jesus como Messias esperado, eram rejeitados pelos seus irmãos na fé, vivendo a dor das separações familiares e o afastamento das sinagogas. Serão palavras ainda mais importantes para a Igreja no tempo das perseguições, desde os primeiros séculos até as recentes e dramáticas experiências do leste europeu e, em geral, dos países anteriormente governados pelo comunismo, que revelaram um testemunho heróico de cristãos capazes de viver muitas vezes no isolamento e até ao martírio a sua fidelidade a Cristo. É interessante que nós vivemos numa nação que, em tese, o cristianismo não é perseguido desta forma. Então, por isso, precisamos olhar para o exemplo desses nossos irmãos cristãos e nos espelhar. São os mártires de hoje. As palavras de Jesus conservam inteiramente seu valor ainda hoje nos países onde já não se é chamado a testemunhar a fé com sangue. Mas, pelo contrário, as preocupações com as condições de vida, com o bem-estar físico, acabam por prevalecer sobre as razões que vêm do Evangelho. As palavras de Jesus conservam um valor revolucionário no mundo inspirado pela cultura do indivíduo e pela procura quase exclusiva do bem-estar pessoal. Levantar o olhar para a vida que Cristo nos chama quer dizer viver a força de contestação profética que viveu Jeremias, que Jesus levou perante as autoridades judaicas e romanas e conduziu aos apóstolos ao martírio. É na relação íntima e comunitária que vivemos com Deus, no desejo de sermos reconhecidos por Ele, que se reforça a adesão a Cristo e ao seu Evangelho, com a esperança libertadora de vivermos confiando no Pai do céu. Peçamos, portanto, ao nosso Papai do céu que nos dê esta coragem, esta força interior, de testemunharmos a cada dia o Evangelho, mesmo que isso nos custe a perseguição, a incompreensão, a dor e o martírio. Oremos. Ó Deus, que confiais à nossa fraqueza o anúncio profético da vossa palavra, amparai-nos com a força do vosso Espírito para que jamais nos envergonhemos de nossa fé, mas confessemos com toda franqueza o vosso nome diante dos homens, para sermos por vós reconhecidos no dia de vossa vinda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para evangelizar, bem como também à Web Rádio Nossa Mãe Evangelizadora de Birité, que nos cede esse espaço para pregar a Palavra de Deus. A você, querido rádio ouvinte, a você, querido internauta, que nos acompanha pelo Facebook e YouTube da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. O nosso muito obrigado e até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.